Eu vou comentar o que Deus pôs no meu coração para me falar com os irmãos, com as irmãs hoje. Mateus capítulo 18. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, para nós meditarmos nessa palavra, né? Nós vamos ler a partir do versículo 15. Eu quero falar hoje sobre perdão, sobre a importância e sobre a necessidade do perdão, né? Nós recebemos um perdão muito grande da parte de Deus e nós precisamos perdoar aos outros, né? Nós recebemos o perdão e precisamos liberar o perdão. E quando nós deixamos de liberar o perdão para outras pessoas, isso impede que nós recebamos o perdão de Deus. Então, esse assunto do perdão é muito sério. Acho que às vezes a gente leva isso pelo lado assim mais emocional, né? Eu gosto da pessoa ou não gosto da pessoa, fulano me ofendeu ou não me ofendeu, mas a gente deixa de olhar o lado bíblico, o lado teológico da questão. Perdão é uma questão teológica que nós precisamos entender isso do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. E o Senhor Jesus, ele respondendo para Pedro, ele fala uma palavra muito profunda, muito séria sobre o perdão. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Os judeus tinham o número 7 como sendo o número da perfeição, o número da totalidade. E Pedro então pergunta para Jesus: quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão? Meu irmão me ofende uma vez, eu perdoo. Me ofende segunda vez, eu perdoo. Me ofende terceira vez, eu perdoo. E Pedro então pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus responde assim para ele. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes. E quando Jesus falou não 7, mas 70, Jesus não estava falando em 490, que se você multiplicar 7 vezes 70, dá 490, né? Na matemática. Mas Jesus não estava falando matematicamente. O Senhor Jesus estava falando o seguinte: essa expressão não só 7, mas 70 vezes 7, ela equivale a dizer o seguinte: tantas quantas forem necessárias. Tantas quantas vezes o seu irmão pecar contra você, tantas quantas vezes você deve perdoá-lo. Olha só a profundidade dessa palavra, né? Então, nós às vezes nos irritamos, nós às vezes nos chateamos com alguém, cortamos o relacionamento com aquela pessoa, né? Não queremos perdoar, não queremos liberar perdão, falando assim, já deu, já passou dos limites, já encheu, né? Já encheu a medida, não dá mais, né? Mas olha só o que Jesus está ensinando. Não te digo que apenas 7, mas 70 vezes 7. Você já pensou se Deus tivesse um limite para nos perdoar? Você já pensou se nós pecássemos agora e Deus falasse assim, não vou te perdoar mais porque eu já te perdoei muitas e muitas vezes, né? Então, Jesus está ensinando. E para corroborar o que Jesus estava ensinando, ele pega e conta uma parábola. Eu quero ler para vocês aqui, na sequência, a partir do versículo 23. Ele diz assim: por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O rei resolveu fazer contas com os seus servos, porque para saber como que estavam indo as coisas, as finanças do reino, né? E foi
trazido um servo perante ele, esse me deve tanto, e foi outro, e de repente chegou um que devia uma fortuna, 10.000 talentos, um valor assim exorbitante, astronômico, absurdo. Um talento, se fosse talento de ouro, significava 48 quilos de ouro. Então, 10.000 talentos são toneladas e toneladas de ouro. Então, Jesus colocou esse valor assim bem alto para exemplificar para nós o quanto que nós fomos perdoados, o tamanho do nosso pecado. Então, esse servo foi levado perante o rei com essa enorme dívida. Aí o que é que o rei propôs para resolver essa situação, né? E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então, olha só, naquele tempo era comum a coisa da escravidão, né? Não tinha com o que pagar, não tinha dinheiro para pagar, então mandou que pegasse ele, que pegasse os seus filhos, que pegasse a sua esposa, que pegasse todos os seus bens, vendesse para bater na dívida. E aí o que aquele servo fez? Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aquele servo, então, pediu misericórdia ao seu senhor de joelhos, né? E aí o seu senhor foi, então, movido de compaixão, e o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou toda aquela dívida. Isso aqui está representando o perdão que nós recebemos de Deus, né? Eu, você, cada um de nós, a irmã Angélica, a irmã Luzia, todos nós recebemos esse perdão maravilhoso de Deus, essa graça, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós recebemos o perdão de um pecado tremendo. Mas vamos continuar a leitura. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, né? Quer dizer, 100 denários, em comparação com a dívida dele, que tinha sido de 10.000 talentos, não era nada, era uma coisa irrisória. Mas qual foi a atitude daquele servo para com o seu conservo, para com o seu companheiro, né? E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves, né? Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis dar ouvido. O que ele fez? Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, olha só, ele recebeu perdão monstruoso, gigantesco, maravilhoso do seu Senhor, mas não quis liberar perdão de uma dívida muito menor, né, para um conservo seu. Ele recebeu o perdão de 10.000 talentos e não quis perdoar a dívida de apenas 100 denários. E aí ele passa de mão naquele seu conservo e leva ele para a prisão, né, para que ele seja preso. Então, vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Os outros ficaram tristes com aquela situação. Puxa vida, o camarada recebeu um perdão tão grande e está agindo dessa forma. Quer dizer, foi abençoado, mas não quis abençoar. Então, eles foram e contaram isso para o seu senhor. E o seu senhor, então, ficou bravo e chamou aquele servo. Versículo 32 aqui do capítulo 18 de Mateus fala assim: então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Você recebeu uma graça tão grande, um perdão tão grande, uma bênção tão grande, porque eu te perdoei, eu me comovi com as suas lágrimas, com o seu pranto, com o seu clamor, e você não deveria ter feito a mesma coisa com o outro. Com o outro você foi duro, você foi severo. E aí o que é que o seu senhor faz? Né? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim, agora aqui vem o resumo, vem a moral da história. Jesus aqui está resumindo toda essa história. Aqui ele está fazendo uma aplicação para as nossas vidas e para os nossos corações. Versículo 35, capítulo 18 de Mateus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, olha só, irmãos, que mensagem profunda para nós o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre perdão, sobre perdoar os nossos irmãos. Então, perdão, irmãos, não é coisa assim de emoção, né? Ah, ele me fez raiva, ah, eu estou com raiva dele, ah, eu estou chateado, ah, não vou perdoar, não vou com a cara daquela pessoa. Não é questão de emoção, é questão de obediência, é questão de temor a Deus, né? Então, eu tenho que dar ao Senhor o que eu também recebi. Eu tenho que dar ao Senhor o que eu recebi. Eu recebi graça, eu recebi perdão, eu recebi misericórdia, eu recebi o amor de Deus. Então agora eu me torno devedor, devedor às outras pessoas. E preciso então compartilhar isso, liberar isso para as outras pessoas. É bem-vinda aí nossa amada irmã Vitória, missionária Vitória, né? Nossa irmã Fernanda também. Nós estamos lendo aqui, meditando, Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensina, fala para nós uma doutrina extremamente profunda, a doutrina do perdão. Nós estamos vendo que perdão é um assunto sério na Bíblia. Quando Jesus, lá na oração do Pai Nosso, né, nos ensina a nós perdoarmos assim como nós fomos perdoados. Então, é dessa forma que Deus vê a questão do perdão. Eu tenho a responsabilidade, a obrigação de liberar perdão, porque eu recebi perdão. Então, no versículo 35 do capítulo 18, Jesus faz o encerramento dessa mensagem e faz uma aplicação. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes. Olha só, não é uma coisa da boca para fora, não é uma coisa para inglês ver, não é uma coisa assim mentirosa, tem que ser de coração. Então, meus amados, nós precisamos orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus coloque esse temor no nosso coração. Muitas vezes nós ficamos com raiva, né? Nós ficamos magoados, nós ficamos tristes. Coisa terrível é quando você fica sabendo que alguém falou mal de você. Como que aquilo nos atinge, como que aquilo nos fere, como que aquilo nos magoa, né? Quando você fica sabendo que alguém foi falso com você, puxa vida, a pessoa está ali comigo, rindo, brincando, e, ao mesmo tempo, está agindo dessa e dessa outra maneira. Pensa bem, o Senhor Jesus com relação a Judas Iscariotes. Judas comia com Jesus, caminhava com Jesus, andava lado a lado com Jesus, né? Via os milagres, via as maravilhas, mas quando teve oportunidade, Judas foi negociar Jesus. Recebeu dinheiro, moedas, para vender o Senhor Jesus Cristo. Pensa bem como que deve ter ficado o coração do Senhor, né? Mas quando lá
no momento que Judas foi entregar Jesus, que Jesus falou assim para ele, amigo, né? Aquela palavra amigo não era uma coisa da boca para fora, não era uma coisa hipócrita, mentirosa. Não, o Senhor Jesus jamais faria uma coisa dessa. Ele, quando falou para Judas amigo, é que ele o tinha como amigo, né? Então, o perdão, a graça, a misericórdia é nessa linha. Aí a nossa amada missionária Tereza também, seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, perdão é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica, assim como a doutrina da salvação, assim como a doutrina da vida eterna, assim como a doutrina da volta de Cristo. Quer dizer, é um ensinamento bíblico. E às vezes nós queremos tratar a coisa do perdão como sendo uma coisa das nossas emoções. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu acho bom, eu acho ruim. E não é uma coisa das nossas emoções. Isso aí que nós precisamos entender. É um mandamento bíblico. É igual a oração, né? Oração é um mandamento bíblico. A Bíblia nos manda orar. Não vou orar porque eu não quero, porque eu não estou com vontade, porque eu não. Não, é um mandamento, é uma ordem. Mas então, essa é a palavra que Deus pôs no meu coração